A retenção de sêmen faz de você um alvo. Você começou a reter, a dizer não aos impulsos que antes te dominavam sem piedade. E de repente, o mundo começou a reagir, diferente, intenso e estranho. Pessoas começaram a te notar. Mulheres passaram a olhar para você com uma intensidade nova, velada, como se algo invisível sobressaísse em sua presença. Negócios antes fechados, portas que pareciam trancadas, inexplicavelmente começaram a se abrir. Mas junto com essa expansão, surgiram também as pressões silenciosas, as tentações quase imperceptíveis, a mente mais agitada, assediada. E você se perguntou, por que, quanto mais guardo minha energia, mais a realidade parece testar minha força? Dizem que o homem que segura sua energia se torna mais forte, mais magnético, mais produtivo. E é verdade. Mas o que ninguém te conta é o preço dessa conquista. Você não só cresce, você se torna alvo, um alvo invisível, raríssimo, para um sistema que se alimenta da sua fraqueza. Você passou a emitir algo tão raro que tudo que antes ignorava agora se volta para você, atraindo o que deseja, mas também aquilo que pode te derrubar. Mulheres intensas, propostas sedutoras, oportunidades repletas de armadilhas, não porque você esteja errado, mas porque está fazendo algo certo demais para passar despercebido. Toda força real acende reações boas e perigosas. Essa linha tênue entre crescimento e queda começa a se mostrar no seu caminho. Se já sentiu que sua energia te fortalece e ao mesmo tempo expõe, saiba que você não está ficando louco. Você está despertando. E agora, mais do que nunca, precisa estar armado. O homem comum grita e corre atrás. Busca atenção, aprovação, validação na performance e no barulho. O homem que pratica retenção muda algo muito mais profundo. Sua força não é ostentação. É um campo magnético silencioso que transforma o ambiente sem que precise dizer uma palavra. Esta é a jornada dos raros, que começam a atrair tudo, inclusive os maiores testes. Quando um homem começa a reter sua energia, o campo ao seu redor se transforma num terreno delicado, onde forças visíveis e invisíveis passam a operar de maneira diferente. Não é apenas mudança interna. O mundo externo reage, às vezes, de formas que desconcertam. Você não está lidando só com seus impulsos, mas com um sistema antigo, meticuloso, que lucra com a dispersão da sua força vital. Estar no caminho da retenção significa ser um ponto luminoso num ambiente cheio de sombras de distração e manipulação. Ao seu redor, você vê homens presos ao ciclo frenético do prazer imediato, entregando sem parar aquilo que muitos nem sabem o valor que tem: o sêmen, carregado de potência e propósito. Essa energia desperdiçada é o combustível do conformismo e da mediocridade. O sistema trabalha para que você não desperte, para que não perceba que existe um outro modo de ser, um jeito de resgatar seu centro, sua estabilidade, sua verdadeira potência. Mas você não está só nesse despertar. Outros homens já trilharam esse caminho e sabem que a retenção não é só um desafio biológico. É uma guerra silenciosa entre o você condicionado e o você soberano. Você será testado pelas tentações sutis, pela voz interna que questiona e pelo mundo que tenta te puxar para baixo. Essas provas são comuns, fazem parte do processo de afastar os que caminham em direção à maestria. Entender esse cenário é fundamental para não se deixar desanimar quando as primeiras resistências aparecerem. A retenção cria um novo nível de energia, um magnetismo que muda a dinâmica das relações, dos negócios, da percepção da realidade. Mas essa energia também atrai provações que só quem está em pé pode suportar. Este é o mapa do campo onde a batalha será travada, interno e externo, visível e invisível. E você já deu o primeiro passo para entrar nele. Numa tarde quente de verão, Gabriel entrou numa pequena sala de coworking, onde havia marcado um encontro com um grupo de empreendedores. O ar trazia o cheiro de café fresco, misturado com a leve umidade do calor que insistia em não passar. Ele carregava uma inquietação interna, uma luta consigo mesmo que poucos poderiam perceber. Gabriel havia decidido, há algumas semanas, começar a praticar a retenção de sêmen. Um compromisso silencioso, mas profundo. Sentia o corpo e a mente em constante tensão, mas também uma clareza emergente que o deixava atento a cada sensação. Durante a conversa,
ele percebeu algo fascinante. Sua presença começava a se destacar, não pela fala alta ou demonstração de força, mas pelo modo como seu olhar transmitia uma concentração intensa e ao mesmo tempo tranquila. As pessoas ao redor passavam rapidamente, distraídas, mas ele estava ali, inteiro, como se um campo invisível ao redor de seu corpo fizesse com que sua energia fosse sentida sem precisar ser dita. Uma mulher chamada Marina, observando aquela calma diferente, se aproximou não para flertar, mas para compreender algo que ela sentia mais do que via. Gabriel percebeu que havia um novo jeito de se relacionar, não impulsivo, não buscando preencher vazios, mas confraternizando com respeito e autenticidade. Em determinado momento, a mente relutou. O impulso de buscar alívio veio com força, testando sua resistência recém-descoberta. Mas ele não cedeu. Em vez disso, usou a respiração profunda para ancorar seu foco. Essa noite foi um sinal vivo do que significa conquistar o poder interno, não pelo controle externo do mundo, mas pelo domínio profundo de si mesmo. Gabriel entendeu que a energia retida não era um castigo, nem uma negação, mas um combustível raro, que potencia sua vontade e provoca respeito até pela sua simples presença. Mas esse é só o começo. O verdadeiro teste está por vir, e ele será enfrentado no campo invisível, onde as verdadeiras batalhas do homem em retenção acontecem. João, após semanas de prática da retenção, encontrou-se sozinho em seu quarto ao final de um dia extenuante. Aquele silêncio que tanto buscara agora o confrontava com uma realidade dura. O desejo que acreditava controlar mantinha, na verdade, o maior domínio sobre sua mente e emoções. Percebeu que cada vez que surgia a tentação, não era apenas um impulso natural, mas um padrão mental e emocional profundamente enraizado, alimentado pela cultura, pela mídia e pelos próprios hábitos condicionados ao longo dos anos. Essa prisão invisível o fazia repetir ciclos de excitação e descarga, drenando com isso sua clareza e vontade de agir. A transformação que buscava não era somente física, mas uma revolução interior. Ele viu que a energia que poderia sustentar seu corpo, mente e espírito havia sido dissipada muitas vezes sem consciência ou propósito. A maioria dos homens não nasce prisioneiro, mas é condicionada a viver sob o domínio deste impulso não integrado, que finge ser virilidade. No entanto, o choque maior veio quando João compreendeu que negar o desejo não era a solução. Essa tentativa de repressão não fazia mais que fortalecer as correntes que queriam quebrá-lo. Negar essa energia só mantinha o fogo sob as cinzas, prestes a explodir. A verdadeira força surge do encontro honesto com essa chama, da aceitação sua existência e da habilidade de canalizá-la com sabedoria. Assim, o domínio da energia sexual tornou-se para ele um pacto consciente, não de luta contra si mesmo, mas de escolha deliberada para usar essa potência como fonte de criação e não de destruição. Quando a mente aprende a distinguir o impulso passageiro do propósito duradouro, o homem deixa de ser refém e se torna senhor da própria vida. É nesse ponto de virada, nessa consciência profunda, que o respeito pelo ambiente aumenta, a presença impõe-se e a vida ganha novo ritmo e significado. Era uma manhã calma e cinzenta quando Eduardo caminhava pelo parque, o peso acumulado de semanas de incertezas e dúvidas pressionando seu peito. Ao seu lado, Catarina não falava palavras vazias. Sua presença era a prova silenciosa de que olhares sinceros enxergam muito além do que se verbaliza. O olhar dela não julgava, mas esperava. Sentia a tensão invisível que preenchia o ar entre eles, o conflito interno de um homem dividido entre ceder ao desejo imediato e manter a integridade de sua jornada. Ali estava o teste que poucos suportam enfrentar. Resistir ao chamado incessante da carência, resistir à vontade de controlar, de manipular, de buscar fuga, para simplesmente estar inteiro, presente e real no momento. O silêncio que preenchia o espaço soava mais alto do que palavras poderia transmitir. Era o verdadeiro domínio interno que separa aqueles que passam pela vida como sombras dos que a vivem como luz. O riso sutil de Catarina, o ritmo compassado da sua respiração, tornavam-se sinais da luta íntima que ardia no peito de Eduardo, um fogo potente que, ao invés de consumir, passava a ser transformado em força centrada, uma chama firme e estável que iluminava sem queimar. Naquele instante,
A mente dessexualizada revelou sua essência, não como ausência do desejo, mas como soberania sobre ele. Você já sentiu essa linha tênue entre impulso e consciência? Entre sombra e claridade? É ali que se decide quem você realmente é. Um refém do desejo ou o mestre do próprio fogo. E quando essa escolha acontece, o mundo ao seu redor responde. Ansiedade se transforma em presença magnética. Fuga vira convite para um encontro verdadeiro. Este é o desafio que poucas almas corajosas escolhem enfrentar. E é exatamente nesse momento que o verdadeiro despertar começa. O verdadeiro poder da retenção seminal vai muito além do simples ato físico de conter o sêmen. É a manifestação de um domínio interno que alinha corpo, mente e espírito numa força inabalável. O homem que conquista essa maestria não apenas controla seus impulsos, mas transforma essa energia vital em um combustível puro para a criação, a liderança e a presença magnética. Essa não é uma renúncia pobre, mas uma ascensão consciente para uma vida plena, com propósito e clareza. Ao longo da jornada, antigos hábitos de impulsividade perdem força, dando espaço à disciplina sábia e ao equilíbrio emocional e espiritual. A energia, antes dispersa e fugidia, passa a sustentar cada passo, cada decisão, cada palavra com firmeza e intenção. Essa prática ancestral abre portas para uma saúde robusta, uma mente afiada e um espírito desperto, condições essenciais para um homem que deseja ser farol, não sombra. Porém, essa força também carrega um peso. Quanto maior a energia, maior a necessidade de humildade, integridade e serviço. Dominar a energia sexual significa assumir responsabilidade pela própria vibração, pelo impacto que se gera no ambiente e nas pessoas ao redor. É um caminho que atrai respeito, mas também provoca ataques disfarçados, mentais, emocionais e sociais, que só um homem verdadeiramente centrado consegue resistir. Você já percorreu os estágios iniciais desse caminho, sentiu o fogo e a pressão da transformação. Agora, cabe a você decidir se permanece na superfície ou mergulha fundo para se tornar um mestre da sua própria força. A ciência confirma o que tradições milenares dizem. O poder da energia sexual bem canalizada é real, profundo e capaz de mudar tudo. Está pronto para aceitar o preço e o poder de ser um homem que segura seu destino dentro do peito? O verdadeiro estoico moderno não precisa provar nada. Ele sustenta tudo em silêncio, e é essa força que deixa um legado eterno.